mas você sozinho. Se você realmente não tem como ir num profissional hoje, começa a se perceber, eu tô desinchando, o cabelo tá ficando mais brilhoso, Uhum. minha pele tá mais viçosa, eu tô com mais energia, eu tô com a memória melhor. Tudo isso são sinais que com uma educação nutricional, comportamental, que você não abre mão, a gente vai mudando. E aí chega na hora dos detalhes que realmente, se você não tiver um auxílio profissional, você não vai conseguir sozinho. Não tenha medo de pedir ajuda. Ela é fundamental. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast Pérolas da Nutri. Eu sou Cris Jesus, a nutricionista protagonista aqui dos nossos assuntos que vai muito além da nutrição. Aqui nós falamos sobre mudança de estilo de vida, para que você, em cada episódio, vá ganhando conhecimento e assim transforme a sua vida. No podcast de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de emagrecimento. E para me ajudar nessa missão maravilhosa hoje, eu trouxe a endocrinologista a doutora Marcela Rassi. Seja muito bem-vinda. Estou Obrigada, muito feliz de te receber aqui. obrigada, Sheila. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite. Espero poder contribuir aí, né, com assuntos relevantes como esse que você está abordando. Ai, com certeza. Marcela, endocrinologista, trabalha comigo numa equipe multidisciplinar. E vocês vão ver aqui que vários dos colegas que eu vou trazer, assim como outros nutricionistas, cada um complementa, né, o trabalho do outro. E isso é importante para que a gente consiga ver o ser humano de uma forma integral, completa, naqueles pilares que a Nutri já falou em vários episódios e vai todo episódio firmar: corpo, mente e ambiente. Marcela, para começarmos, gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, falasse um pouquinho quem é a Marcela, por que que a Marcela escolheu ser endocrinologista, para quem que a Marcela trabalha. Conta um pouquinho pra gente. Obrigada, Shirley. Em relação a isso, né, eu sou assim uma pessoa apaixonada por tratar realmente a saúde das pessoas, né, como você trouxe, enxergar além ali de um diagnóstico, de uma alteração de exames. E eu acho que foi realmente isso que me motivou a começar o estudo da endocrinologia, porque como ela aborda ali os hormônios, o metabolismo, a gente sabe que isso acaba impactando no corpo Muito, como um né? todo, não só na saúde física, como também na saúde mental, né? E, consequentemente, na nossa saúde geral. Então, Uhum. através da endocrinologia, eu consigo ajudar, né, os meus pacientes a se tornarem mais saudáveis, mais conscientes desses pilares de saúde e, consequentemente, né, que eles tenham aí mais saúde, mais qualidade de vida e consigam viver aí por mais tempo, que é o que as pessoas querem, né? Com Isso. mais tempo, A mas com mais prevenção das saúde. doenças, né? Não tratar a doença. Porque eu percebo, Marcela, que às vezes vai procurar uma endocrinologista quando tá com algum problema hormonal. Enxerga, né? Só um pedacinho da ponta do Exato. iceberg. Quando, na verdade, que é o que a gente vai falar um pouco mais hoje aqui, por que procurar um endocrinologista muito além de só reposição hormonal? Que aí vai um podcast só pra isso, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos pilares. A doutora Marcela, vou deixar ela mesmo falar sobre a formação dessa questão do estilo de vida, né? Quando buscar um endocrinologista, para dar um panorama, né? Que às vezes as pessoas pensam que é só quando eu quero emagrecer. E qual é essa formação da Marcela com essa questão do estilo de vida? Legal. Então, eu comecei meus estudos ali, fui para São Paulo, né? Eu sou de Goiânia, fui para São Paulo, fiz minha formação na USP, fiz clínica endócrino, e aí depois da endocrinologia eu segui para o doutorado. Então, fiquei ali durante o período de doutorado fazendo a minha pesquisa e tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer parte da minha pesquisa lá. Nessa época, quando eu fiquei nos Estados Unidos ali 3 meses, eu tive contato com a medicina do estilo de vida, né? Que hoje já está mais presente aqui no Brasil, mas na época ainda Uhum. estava bem incipiente, estava começando. E aí eu fiz um curso da Harvard na época e me apaixonei. Quando eu fiz o curso, eu falei, nossa, acho que é o que faltava. Fez os olhos Os olhos brilharem. brilharam, exatamente, para unir com a endocrinologia, né? Porque na endocrinologia a gente aprende tudo isso, a olhar as doenças, os exames, as alterações laboratoriais, mas eu sentia que faltava esse lado preventivo, né? Aquele paciente que vinha no consultório, os exames estavam normais
e eu não tinha o que oferecer. É claro que a gente sabe que tem o que fazer, né? Tem o que ser ajustado, mas ele Sim. ainda não tinha doença, é o que você comentou, não tinha uma alteração específica. E aí, para essa população, parece que a gente faltava ali ferramentas, habilidades, e a medicina do estilo de vida tem um olhar exatamente preventivo, né? Tentar, Uhum. antes da doença aparecer, a gente intervir através dos pilares de saúde. Então, foi Uhum. algo que veio para unir com a minha especialidade, né? Então, eu voltei dos Estados Unidos encantada, fui estudar mais sobre isso. Na época, fiz a certificação. Então, não é uma especialidade médica, né, no Uhum. Brasil, reconhecida, mas fora do país ela é. E existe uma certificação, né, internacional de Lifestyle Medicine. Então, eu Uhum. prestei. Na época, tinham poucos médicos aqui no Brasil certificados. E aí, eu uni isso à minha prática. Então, o que que a medicina do estilo de vida ela aborda? Ela aborda os pilares de saúde, que envolve a alimentação saudável, a prática regular de atividade física, a avaliação do sono como um sinal vital, então qualidade do sono, porque a gente sabe que isso É impacta muito no muito, né? metabolismo, Inclusive no demais. A gente vai emagrecimento. detalhar um pouquinho de cada um, pode ser? Pode, claro. Ótimo. Então, sono, né? Aí vem a questão do consumo de tóxicos, então a gente tem que abordar, né? Álcool, tabagismo, se o paciente faz uso de alguma outra substância, isso também faz parte. Manejo de estresse, que também é um outro ponto muito importante, Muito né? A importante. gente não está falando que a gente vai evitar o estresse ou tirar o estresse da vida, Mas isso não aprender a lidar com existe, ele, né? né? Exato, mas como que a gente vai manejar? Qual vai ser o impacto, né, que esse estresse vai ter na minha vida? Porque a gente sabe, trazendo aqui um pouquinho para o contexto da endocrinologia, do emagrecimento, que é uma dos gatilhos para ganho de peso, né? O paciente que não Uhum. sabe manejar e acaba descontando o O estresse na alimento. comida, Uhum. exato, e aí vai para a fome emocional, né? E às vezes ganha Às vezes até no grande quantidade, exercício, né? Porque a gente exato. tem os extremos, né? Ou o excesso ou também as restrições As muito restrições severas. excessivas, exatamente. E além disso, a qualidade e manutenção de relacionamentos saudáveis. E às vezes, Perfeito. quando a gente escuta, parece que não tem muito a ver, né, com o que a gente faz, com a medicina, com a endocrinologia, mas pensa num paciente que está tentando perder peso, quando a gente está tratando uma obesidade. Se a gente não controla o ambiente e se ele não tem um suporte das pessoas que convivem Essa com rede de ele, apoio é fenomenal. fundamental, né? Se ele não tem Fundamental. isso, dificilmente ele vai conseguir pôr o plano em ação e seguir com aquele planejamento. Então, a medicina do estilo de vida aborda todos esses pilares com o objetivo exatamente de ajudar esse indivíduo a prevenir doenças e ser mais saudável. Então, eu uni essas duas, né, especialidades e hoje é o que eu realmente pratico no dia a dia. Eu não consigo mais apenas olhar um paciente, exames, queixas, E sem olhar acabou, para né? tudo E toma isso, um né? remédio e pronto. Exato. Não é? Por isso que nossas consultas demoram bastante. Porque a gente vai Exatamente. trabalhar o indivíduo dentro de um contexto, né? No ambiente, né? E de apoio, familiares, Familiar. equipe multidisciplinar, porque a obesidade, como vocês viram lá no episódio anterior, e se não viu, corre lá e assista. A obesidade, ela traz muitas repercussões, né? Não é só um peso na balança. Então, cuidar, né, de estar em troca com a Nutri, com o psiquiatra, com o psicólogo, com o cardiologista, com o oncologista. A gente sabe que tem um somatório de várias nuances aí da obesidade e emagrecimento. Exatamente. Aí só respondendo o que você perguntou sobre quando, né, procurar então um endocrinologista, essa questão de exames de rotina, como que deve ser feito isso, né? Então, primeiro isso vai depender também da fase da vida que esse indivíduo tá, mas de Uhum. forma geral, né, uma pessoa que não tem uma doença, que é saudável, o ideal é que faça esses exames pelo menos uma vez ao ano, né, para a gente avaliar como é que tá, tanto a parte hormonal, nível de vitaminas, exames gerais que a gente vê da parte metabólica, glicose, Uhum. colesterol, né? Então, se a pessoa é totalmente saudável, isso uma vez por ano, pelo menos, é ideal que ela faça. Agora, se já tem alguma alteração, isso tem que ser individualizado, né? Então, por exemplo, um paciente que tem alteração de diabetes, por exemplo, às vezes no começo do tratamento vai precisar fazer exames com uma frequência a cada 2 meses, 3 meses, depois vai Ajuste de espaçando. medicação, né, do Exatamente. tipo de diabetes. Exatamente. Se é uma Uhum. reposição hormonal, quando a gente inicia, a gente vai ter que fazer uma avaliação mais precoce para ver se a dose foi adequada, se a gente precisa fazer algum ajuste e Uhum. depois vai espaçando, né? Mas isso vai depender, realmente vai ter que ser De cada individualizado de cada indivíduo, caso. bem. Bem, sabemos que o emagrecimento é um assunto bem complexo. Você falou que fez uma pesquisa, só para terminar assim, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Como que foi essa pesquisa? Sobre o que foi a sua pesquisa de doutorado? Então, a minha pesquisa de doutorado não foi
na área de obesidade. Foi numa outra área, na parte de adrenal, né? Que é uma glândula que a gente tem ali de cada lado, né? Em cima dos rins. Então, foi nessa área de adrenal. Na verdade, foi na parte genética. Então, pesquisando novas causas de doenças nas adrenais. Então, causas genéticas. E a gente descobriu alguns genes envolvidos. Mas isso acabou abrindo portas exatamente para essa questão de buscar novos meios, novos caminhos, né? E foi exatamente nesse contexto que eu tive a oportunidade de conhecer, como eu comentei, a medicina do estilo de vida e unir isso à endocrinologia. A doutora Marcela também escreveu um livro que mais lá pro final eu falo um pouquinho sobre esse livro para vocês, que tem tudo a ver com o nosso assunto hoje. Então, trazendo esse contexto, né, dos pilares da saúde, como você colocou, a gente sabe que o emagrecimento é algo muito complexo, que a mídia trabalha muito forte em cima disso, né, os influencers, questão dos produtos, eu vejo muitos pacientes chegando assim, às vezes com 15 suplementos. Sim. Porque os medicamentos, né, sem prescrição, exercício, abandona o tratamento, começa a fazer a mudança de dieta, começa o medicamento com endocrinologista, aí pensa que deu tudo ok, e aí simplesmente abandona e aí vem o mito. Nossa, não vou tomar medicamento porque engorda tudo de novo. Então, trazendo um pouquinho, como que esses pilares podem auxiliar nesse acompanhamento do tratamento, tanto nutricional, isso é bem importante, quanto da endocrinologia? Eu acho que um primeiro ponto que você trouxe aí do paciente começar um tratamento e às vezes chegar ali no objetivo e achar que tá tudo bem e parar, né? Eu vou pontuar esse primeiro porque eu acho que é Tá. extremamente importante, que é o paciente entender e ter consciência do processo, né? Então, as etapas que estão envolvidas ali num processo de emagrecimento. Quando a gente fala de perda de peso, a gente tem uma primeira fase, né, que é uma fase ativa de perda de peso, que são geralmente ali os primeiros 6 meses até um ano, que aquele paciente ele vai realmente, a partir das estratégias abordadas, tanto nutricional, adequação do estilo de vida, quanto às vezes até o medicamento, quando tem a indicação, né? Exatamente. Esse tratamento ele vai tendo ali o seu efeito e o paciente vai, de fato, diminuindo o peso corporal, no caso a gordura corporal, que é o que a gente quer que ele perca, né? E aí vai chegar um ponto que vai entrar num platô, que o peso vai estabilizar. A gente sabe que nenhum tratamento ele vai perder peso continuamente o resto da vida. Adapta. Exato, é a mesma coisa, só eu gosto de fazer um paralelo quando os pacientes vão na consulta para eles entenderem. Por exemplo, um remédio para baixar a pressão. Alguém que tem pressão alta, tem hipertensão, começa um tratamento. A pressão vai baixar até zerar? Não vai, o paciente morreria, né? Então ele precisa entrar num platô, o corpo vai se equilibrar. E isso com qualquer tratamento que a gente faça. E aí, quando a gente entra no platô, claro que a gente vai ter que reavaliar. Foi o que a gente precisava, a gente precisa perder um pouco a mais, e aí talvez vai ser onde a nutrição vai ter um papel mais importante de ajudar a gente a mudar os estímulos ali de protocolo dietético, né? A gente sabe que às vezes mudando algumas coisas nesse sentido. A periodização do tratamento ela é super importante, realmente. Né? Porque, como você falou, o corpo ele se adapta, não tem jeito. Então, ela vai ter que subir suplemento, vai ter que diminuir, ou até aumentar o valor energético do plano alimentar, para que a gente vá trabalhando, assim como no treino. As pessoas fazem o treino, não tem ali, mudar a cada 45 dias, a cada 60 dias. Com um tratamento, tanto com você quanto comigo, ele também é importante, por isso esse acompanhamento é fundamental, porque tem os processos, né? O emagrecimento passa por grandes 4 processos aí, até que você realmente se estabeleça numa nova estrutura corporal, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí chega a manutenção. Isso. E aí eu acho que é onde entra o desafio, né? Depois desse platô, quando a gente atinge o peso que a gente tinha realmente determinado, a composição corporal que a gente almejava, a gente entra na fase de manutenção. E aí é o grande desafio, porque essa fase ela não tem um prazo, né? Ela é pro resto da vida. E aí eu acho que é onde a maioria dos pacientes chegam sem essa consciência, né? Porque eles acham que atingiu o peso, ele abandona o tratamento e vai ficar assim para sempre. E o que acontece na fase de manutenção? Isso é muito importante, né? Quando a gente perde peso, nosso corpo ele passa por adaptações metabólicas. Então, ele vai aumentar nossos hormônios da fome, principalmente grelina, que é o hormônio que aumenta o nosso apetite. Ele vai reduzir a produção dos hormônios que trazem saciedade, como a leptina, por exemplo. Então, a gente sente mais fome e sente menos saciedade. E, além disso, o nosso corpo, ele diminui o gasto energético.
Então, é como se ele entrasse, eu falo, no modo de Uma economia, hibernação, né? economia de energia, exatamente. Então, ele gasta menos energia, tanto em repouso, para as atividades que a gente não controla, né? Uhum. Respiração, batimento cardíaco, enfim. E gasta menos energia também quando a gente está no treino, por exemplo. Ele diminui o metabolismo basal. Uhum. E aí é o prato cheio para o peso voltar. Então, esse rebote de peso, entre aspas, né? Esse efeito sanfona, ele não é um efeito rebote de medicamento. Isso é muito importante. É um grande mito que a Sim, é gente tem, né? verdade. E é comum Comum. voltar até 5%. Agora, voltar tudo e mais um pouco, que a mudança do comportamento ainda não foi instalada. Porque não Exatamente. adianta voltar a comer tudo do mesmo jeito, não fazer atividade física, é onde vem os pilares que são fundamentais, né? Por Exatamente. isso que no nosso canal, a nossa ideia não é trazer dieta milagrosa, dieta da moda. Mesmo as dietas que nós usamos como protocolos, elas precisam ser periodizadas e cada um vai ter uma resposta. Eu Exatamente. posso funcionar super bem como dieta cetogênica, por exemplo, a Marcela com a low carb, no Mediterrâneo, enfim, a gente ir variando isso para entender essas fases do nosso organismo. E contar com esse reganho de peso de uma forma natural, mas de uma forma saudável, né? Não Sim. é ganhando só gordura. O ganho de massa muscular, ele é super importante. A gente vê muitas pessoas fecha a boca, não faz exercício físico, e aí perde muita Nossa. água e músculo. E pensa Sim. que emagreceu, que a gente vai falar daqui a pouco a diferença disso. Sim. E aí, falando disso que você colocou da manutenção, né? Se a gente realmente não tem uma mudança comportamental, isso vai acontecer, o peso vai voltar, volta para o peso que estava antes, muitas vezes, né? A gente Uhum, que conhece, tem às uma vezes. memória, o nosso corpo tem uma memória, Exato. né? O nosso hipotálamo, infelizmente, grava o nosso peso máximo. E ele tenta fazer a gente voltar para aquele peso, né? Uhum. Então, se a gente não tiver realmente uma mudança da base, né, desses pilares, a gente não vai conseguir sustentar isso depois do processo. E aí, é importante a gente olhar para todos eles, né? Porque a gente ouve muito falar da dieta, né, da alimentação, do exercício. Mas aí eu ajusto a dieta, eu tô fazendo atividade física, mas eu sou super estressado, eu Uhum. durmo 4 horas por noite, né? Eu não consigo manejar isso bem. Isso vai ser Consumo suficiente para bastante manter, né? álcool no fim de semana, ou Exato. continuo no tabagismo. Os pilares fundamentais, gente, Fundamentais. vocês não têm noção o quanto cada um desses pilares tem um impacto na saúde e a gente tem visto cada vez como, ó, 1 hora a menos de sono, você tem vontade de comer 800 calorias, 500 a 800 calorias a mais no dia seguinte. 1 hora. Imagina o pessoal, não dorme, né? Fica lá no celular o tempo A tela, todo, não tem sim. higiene do sono. E aí, enfim, todo dia um pouquinho. Por anos. Porque uma coisa, com certeza o seu doutorado, né? Quando a gente está com algum processo na vida, um projeto importante por um determinado período, a gente precisa. Isso é vida real. Agora, postergar esses comportamentos a Sim. longo prazo vai trazendo as doenças crônicas e também a obesidade. Exatamente. É claro que a gente não vai ter, assim, o tempo todo, todos esses pilares, né, no Rodando ideal. 100%, Isso, né? isso não é vida real, né, como você falou. Mas a gente tem que ter a consciência de perceber. Então, talvez nesse período eu vou realmente, né, descuidar um pouquinho ali do sono, mas eu tenho consciência que é importante eu voltar, depois olhar para isso e reajustar. Agora, Isso. ficar isso cronicamente bagunçado, isso vai trazer consequências. Você comentou do aumento no sentido do apetite no dia Uhum. seguinte, né? E geralmente, quando a gente dorme mal, a gente vai querer buscar alimentos que a gente fala hiperpalatáveis, né? Então Sim. não é que come essas calorias porque eu aumentei proteína, salada, fruta, não. A Não, não é. vontade que vem são alimentos ali ricos em açúcares, né? Frituras, Uhum. gorduras, no caso, sal. Então é comum o paciente falar, nossa, às vezes ele não tem essa percepção, mas quando a gente pede para ele monitorar, ele começa a perceber, nossa, realmente é o dia que eu belisco mais, que eu quero mais quitanda, que eu como Uhum. mais doces. Exato. Então tem essa relação. Por que que isso acontece? Porque esses alimentos vão lá no nosso sistema de recompensa cerebral e vão ativar o sistema de recompensa. Então esses alimentos hiperpalatáveis, eles têm essa propriedade. E aí fazem uma descarga de dopamina e dá aquela Sensação sensação de de prazer bem-estar enorme, né? temporária ali por um período. Então, quando a gente está nesse momento, né, de privação de sono, muito estresse, é aquela frase que a gente escuta muito no consultório, né? Ah, hoje eu mereço, Eu hoje foi um mereço. dia puxado. Pensamento
complicado. mas que usa a comida como essa forma de conforto, né? Então, o Uhum. sono é um deles, o estresse também vai pelo mesmo caminho, e por isso que é importante a gente olhar todos esses pilares realmente para que a gente tenha algo sustentável, né? Que a gente Sim. vá construindo isso aos poucos e que a gente consiga manter. Eu acho que esse é um outro ponto importante que é sempre, a gente sempre fala, né, no consultório, que é Uhum. o processo. A pessoa que quer uma coisa Entender o processo. imediata, a gente não vai conseguir. E é onde você comentou que tem tanta coisa sendo explorada aí de forma, né, na mídia, milagrosa, que as pessoas chegam com esse Uhum. tanto de suplementos, porque elas têm ali depositada a esperança de que de um dia para a Para noite. conseguir algo de uma forma imediata, Exato. né? Porque passar pelo processo, gente. Eu, como profissional de saúde, não é fácil, porque tenho Não toda a é? consciência, porque o conhecimento todo nós temos. Estamos trazendo aqui um pouco mais, mas aqui a gente está trazendo as pérolas de consultório que a gente escuta do nosso dia a dia dos nossos pacientes. Eles chegam muito falando, nossa, mas eu não tenho tempo. Nossa, todo mundo não tem tempo. Agora presta atenção, quanto tempo você passa no Instagram, Facebook, WhatsApp, Sim. assistindo maratona. Então, a gente estará atento, consciente e entender quais são as prioridades. E devagarzinho e atuando em cada um desses pilares, que um outro erro comum que eu vejo dos meus pacientes é querer fazer tudo de uma vez. Aí fica um processo muito difícil, doloroso, né? Caro. Às vezes tá um pouco caro porque sai muito da realidade. A gente tem um público no consultório, a maioria são mulheres casadas, com filhos, Tem com várias demandas, diversas né? demandas, exatamente, Sim. tanto pessoais quanto profissionais. Olha aí o pilar do estresse. E quando a gente pensa no emagrecimento, não é só ir lá cortar o apetite. Uhum. Às vezes, quantas vezes a gente atua no gerenciamento do estresse daquela paciente com ela para dormir melhor? 5 quilos vai embora. Beber água. Quantos pacientes a Sim. gente pede? Beba água. Inclusive, você já bebeu sua água hoje? Não bebeu, já vai lá, pega um copinho de água e vai beber. A água é importantíssima no emagrecimento. Se a gente não tomar água, você vai inchar muito mais, sangue muito mais viscoso, muito mais toxinas, né? Até Então, a piora da sensação de ter mais apetite, né? O centro de regulação de sede é muito próximo ao centro de regulação de fome também. Então, às vezes, isso a gente confunde a desidratação, às vezes uma vontade de comer alguma coisa, às vezes não é, é só é só falta de falta água. de água também, né? Então, impacta Exato. nisso E se também. não gosta de água, põe lá uma fruta para saborizar a Saborizar. água, algumas ervas. Isso vai ajudando também a diminuir a inflamação, que a gente sabe que um emagrecimento sustentável, duradoura, uma das coisas que a gente trabalha é a questão da inflamação do corpo, né? As pessoas falam muito hoje em dia. O que é essa danada dessa inflamação? Porque todo mundo está inflamado. Justamente porque a base, a estrutura de tudo não está sendo respeitada. A gente tem um ciclo circadiano. Nosso corpo, Marcela pode até falar um pouquinho sobre isso, metabolicamente falando, cada coisa tem o seu horário. Tanto que pessoas que trabalham à noite tendem a engordar mais, tem mais problemas de hipertensão, problemas de colesterol, né? E uma série de repercussões pela privação do sono, porque nunca vai ser igual dormir de dia, né? Sim, até resistência insulínica, maior risco de diabetes, doenças cardiovasculares também, né? Uhum, Então, isso é verdade. A gente acabou falando de quantidade de horas de sono, mas uhum, envolve também a qualidade, né? E o horário que a gente dorme vai vai impactar impactar. nessa qualidade, né? Então, com certeza, assim, esses processos, eles precisam estar ordenados para que a gente consiga não só chegar num peso mais saudável, como também ter mais saúde, que eu acho que no fim das contas é isso É isso que a que gente é quer, o né? nosso objetivo, né? A gente vai perder peso pensando em aumentar a saúde e prevenir doenças. E aí, essa questão de inflamação, o que é isso, né? Além desses pilares que você comentou, a gente tem que lembrar que as células de gordura, elas produzem citocinas de inflamação, né? Então, quanto Uhum. mais gordura eu tenho, mais inflamação vai ser produzida, né? E aí a gente fala que o corpo está com uma inflamação crônica de baixo grau. Então, ele fica cronicamente inflamado e isso atrapalha todo o processo, aumenta a resistência insulínica, aumenta risco para diabetes, para as Fala um doenças pouquinho do para o nosso público o coração. que é resistência insulínica, porque a gente tem vários níveis de consciência. Aham. Só para ficar assim de uma Uhum. forma mais fácil, né? O que acontece? O nosso pâncreas, que é um órgão que a gente tem, produz a insulina, né? A insulina é um hormônio que a gente produz para controlar o açúcar do sangue, né? A glicose. Então, quando a gente não tem nenhum problema para essa ação da insulina, o pâncreas produz uma quantidade adequada que vai lá
faz a sua ação no sangue e deixa o açúcar controlado. À medida que a gente vai tendo fatores que dificultam a ação dessa insulina, como por exemplo, né, a falta de exercício, o excesso de gordura, principalmente em região do abdômen, né, na barriga, então aquela gordura abdominal, essa inflamação crônica, tudo isso atrapalha a insulina agir. Então o pâncreas ele vai tendo que produzir cada vez mais quantidade de insulina para que ela consiga ter a mesma ação. Então o que a gente vê é um aumento grande da insulina porque ela não está conseguindo Entrar realmente na célula, né? E ligar trazer o receptor, exatamente, para que ela faça ação. Porque qual que é o objetivo dela, né? A ação dela é se ligar ao receptor, trazer esse açúcar para dentro da célula para que possa ser usado para a produção de energia e para os nossos processos metabólicos, né? E o grande problema disso, eu até brinco assim para os pacientes entenderem que é como se a gente colocasse o nosso pâncreas para correr uma maratona. Ele está todo dia tentando vencer essa resistência. Ele pode tolerar isso por um tempo grande ou não, mas tem pessoas que um prazo curto ali de resistência insulínica começam já a desenvolver pré-diabetes, diabetes tipo 2, exatamente. Então a gente tem que ter essa preocupação, né? E é muito rápido. Quantas vezes a gente alerta o paciente? Tem 2 casos assim que foi, olha, a gente tá com a resistência insulínica, vamos trabalhar isso aqui. Voltou no tá piorando na terceira consulta de diabetes. Foi um processo assim muito, muito, muito rápido. Porque como você falou, tem pessoas que vão levar 10 anos para desenvolver uma doença. Tem pessoas que vão levar 10 meses, ou às vezes, sei lá, mês. A gente não tem esse fator que vai predizer pra gente. Até porque, às vezes, a gente não sabe há quanto tempo tá assim. Exato. Né? Então, a gente também não sabe há quanto tempo tá nesse processo, né? Verdade. Vamos explicar pro pessoal. A gente vai falar um pouquinho mais ao longo de todo o podcast de cada um desses pilares e como é que ele vai trabalhando no emagrecimento, na necessidade de emagrecimento. Qual a diferença de perder peso e emagrecer? É a mesma coisa, Marcela? Isso é uma dúvida comum, né, Shirley? E que é muito importante da gente trazer, porque muitas vezes as pessoas ficam focadas apenas ali naquele peso numérico da balança e não olham para a qualidade desse processo de emagrecimento. Então, quando a gente fala ali em perder peso, qualquer diminuição do peso na balança vai ser ali uma perda de peso, mas pode ser, como você até trouxe, né, agorinha, ele pode desinchar e perder peso na balança. Pode perder, inclusive, massa magra, que é super, assim, prejudicial quando isso acontece, e perder peso na balança. Então, o número na balança cair não significa necessariamente que ele está emagrecendo, né? Que o que significa a gente emagrecer? Significa a gente perder gordura, né? Diminuir a nossa massa de gordura, que é exatamente a massa que é prejudicial, né? Então, a gente precisa, no processo de emagrecimento, manter a nossa massa magra, se possível. A gente sabe que às vezes perde um pouquinho ao longo do processo, né? Isso é esperado, é normal. 80 a 90%, né, de gordura e os outros perder um pouquinho de massa muscular. Exato. Então, às vezes perde um pouquinho ali de músculo, mas o objetivo é que a gente diminua a massa de gordura corporal. Isso. Então, esse seria o emagrecimento, que é o que a gente quer atingir, né? Que seria o saudável. Saudável e sustentável. Por que é importante manter essa massa muscular? A gente tem que pensar na longevidade. O músculo protege os nossos ossos. Então, se eu perco essa massa muscular, sistema imune mais, né, fraquinho, a gente vai ter um risco muito maior. Começa com osteopenia, que é a diminuição disso, depois ela se evolui para osteoporose, artrite, artrose, riscos cardíacos também. Então, tem toda uma repercussão fisiológica, metabólica, principalmente a longo prazo. Porque adianta chegar lá depois de 60 anos, a ideia hoje é que o pessoal vive há mais de 80 anos. Sim. Mais uma cama, prostrada, sem força para levantar da cama, para tomar um banho, para ir ao banheiro, né, para curtir a vida, viajar, porque a gente já trabalhou a vida inteira, vai querer passear. É preservar essa funcionalidade, né? Isso, preservar a funcionalidade. Então, por isso, perder peso, isso também tem uma correlação no efeito platô, no efeito sanfona, justamente porque se a gente perde de qualquer jeito, quando você vai ganhar, você não vai ganhar aquele músculo que você perdeu. É gordura que vai voltar muito rápido. E até falando disso, acho que muito importante é lembrar na fase de manutenção como faz diferença a quantidade de massa magra. Como eu falei agorinha, né, a gente tem no processo de perda de peso uma redução do nosso metabolismo. Todo mundo que emagrece vai ter uma redução, alguns mais leves. Tireoide, hipófise e tireoide, né? E assim, não só isso, o corpo tentando preservar
essa energia, porque a Você célula de entende gordura... como uma agressão, emagrecimento, Exato, né? Você exato. vai, opa, Tá alguma coisa tá acontecendo alguma coisa acontecendo. errada. Isso, ele vai tentar frear esse processo, porque a gordura é onde a gente armazena o excesso de energia, né? Então, Uhum. é como se a nossa, pensar numa poupança, vai diminuindo ali, a gente não vai acender um alerta, né? Então, a mesma coisa, a nossa energia está diminuindo, no nosso estoque de energia está diminuindo, o corpo acende um alerta e vai tentar poupar aquela reserva que ele tinha. E aí Uhum. o metabolismo cai um pouquinho. Aí vamos pensar nessa questão da massa magra, né? Se eu tenho mais músculo, na manutenção vai ser um pouco mais fácil. Por quê? Porque o Sim, músculo gasta muito mais energia muito do mais. que a célula de gordura. Então, a musculatura e a atividade física é o pilar mais importante da fase de manutenção, porque a gente vai tentar balancear essa queda de metabolismo que o nosso corpo vai passar. Se eu gasto mais, se eu tenho mais massa magra para gastar energia ao longo do dia, eu Uhum. consigo, de certa forma, balancear essa queda que meu corpo fez. E Sim, pelo menos ficar ali no 0 a 0 para não ficar, né, ganhando peso, porque o metabolismo está muito baixo. Então, na sim, fase de manutenção, a massa magra é muito importante também, fora tudo isso que é, você trouxe, né? sim, com certeza. A diferença de gasto é muito grande. E também, né, porque a questão de flacidez, né, aí Também. tem essa A parte autoestima, né, estética, a né? parte Com estética. Se certeza. você emagrece e perde muita massa muscular e não perde tanta gordura, dá a sensação assim que derreteu, Exato. né? E se você vai emagrecendo devagar, eu geralmente recomendo de 3 a no máximo 4 quilos por mês, a não ser que seja um outro extremo, né? Que vai ter que fazer uma cirurgia bariátrica, alguma coisa. Uhum. Por quê? Seu corpo vai se adaptando e você vai ganhando músculo, perdendo gordura, vai ganhando músculo, perdendo Sim. gordura. Então, treino resistido, pacientes que odeiam academia, que é isso que eles falam, eu odeio academia. É. Não precisa ser só academia, mas intercalar, né? Faz lá bicicleta, dança, a própria musculação, crossfit, calistenia, tem uma série de exercícios. Acho que você gosta, que cabe dentro da sua rotina e reveza, porque não adianta só a caminhada. A caminhada ela é um start para aquele grande emagrecimento. As articulações ficam muito sobrecarregadas. Tanto que a gente comentou no episódio anterior, se você quiser frisar isso um pouquinho, o número do IMC não quer dizer tanta coisa, mas a repercussão que 1% que seja, se é 1% hoje, mas 1% amanhã, 5%, 10% dessa redução do peso, isso tem um impacto metabólico gigantesco. A gente vê nos exames laboratoriais, a gente vê na qualidade de vida do paciente. Se você quiser comentar um pouquinho sobre isso. Isso traz até essa ideia da qualidade do peso, né? Quando a gente fala do IMC, ele vai ser ali uma métrica que a gente tem para fazer uma classificação populacional, né? Então, ele Uhum, vai ver o peso para a altura do indivíduo e vai classificar se está normal, com sobrepeso e obesidade, grau 1, uhum, 2 ou 3. Mas a gente sabe que esse peso, se ele tem, por exemplo, um excesso de massa magra, então alguém que é muito forte, ele pode ter um IMC de sobrepeso, mas quando a gente vai ver a qualidade, é um peso de a boa composição corporal qualidade. é É fantástica. Então, diferente, né? assim, isso não traria risco de doença. Então, o número realmente Pelo contrário, né? exatamente Prevenção. preveniria doenças. Então, o Uhum, número só do IMC, ele realmente não vai trazer todas as informações que a gente precisa. uhum. Mas, de modo geral, né, quando não tem disponível os exames de composição, seria uma forma da gente ter um norte, né, sobre esse risco maior que a obesidade estaria trazendo para aquele indivíduo. Mas isso que você comentou, né, de ir aos poucos e principalmente frisar essa questão de mesclar o exercício, as pessoas têm um mito muito grande que o que faz perder peso é Ficar exercício morrendo na aeróbico, academia, na na esteira, só esteira. corrida. E assim, o exercício aeróbico é fundamental, ele vai ajudar a nossa reserva cardiorrespiratória, então ele tem um papel muito importante, né, Uhum. em a gente, Ansiedade, né? Ele é super importante, eu acho. sim, o exercício de modo geral É, ajuda, né, na ansiedade, mas ele vai ter um papel, sim, muito importante. Mas a gente treinar a força vai ajudar na massa magra, mas até trazendo o que você falou da massa óssea, a gente às vezes escuta falar pouco disso, né? Mas os exercícios de força, de resistência, eles são fundamentais para manter também a nossa massa óssea. sim. E a gente sabe que Esse tanto impacto é ótimo. é ótimo, massa óssea e massa magra, muscular, a tendência é que a gente vá perdendo ao longo da vida. Sim, Então a depois gente dos 40, precisa, então, gente, cuidado. a gente Vai fazendo sua precisa poupança, porque depois dos 40 a gente vê um efeito assim enorme. enorme, a gente precisa realmente cuidar disso, né, para a gente não Uhum, ter uma perda aí ao longo da vida.
verdade. É, além de tudo isso que a gente colocou, né? Tem essa questão e tudo. Eu vejo as pessoas. Você até trouxe um pouquinho antes. Precisa passar fome para emagrecer. E aí você acabou de falar também. Às vezes as pessoas também exageram nos exercícios para emagrecer. Tanto uma coisa quanto outra vai te ajudar. Fala um pouquinho e eu vou te ajudando aí também sobre isso, que a gente vê muito no consultório, né? De repente você está passando por isso. Eu acho que essa questão do passar fome e restringir demais é o que eu mais vejo, assim, né? De os pacientes chegando até frustrados, né? Nossa, mas eu praticamente zerei minha alimentação, tirei todo o carboidrato, às vezes tá nem comendo fruta, tem medo de comer qualquer alimento, Sim, né? Porque falou ali que o carboidrato era carbofobia é proibido. terrível, né? Exato. E aí, mesmo assim, não tá tendo Resultado. um resultado. E a pessoa chega sem entender, chega frustrada. E a gente até teve uma paciente em comum, né, que a gente fez Sim. uma estratégia exatamente oposta disso, que a gente vai introduzindo ali os alimentos, né, e a pessoa tem muito mais resultado do que estava antes, né, com essa Uhum. restrição toda. Então, quando a gente diminui demais também a quantidade energética, a gente vai passar por aquele processo de adaptação que a gente falou, né? Então, o Sim. nosso corpo, ele Ele vai tem uma taxa ter metabólica uma taxa basal, né? Que é o metabólica. mínimo pra gente pensar, respirar, viver. Exato, a gente precisa suprir esse mínimo e quando, principalmente quando tem a prática de exercício, que é o ideal no processo de Uhum. emagrecimento, a gente tem que ter energia também para executar esses exercícios, para ter uma performance, um rendimento. Então, se a gente Força, restringir né? demais, a gente vai atrapalhar também todo esse processo, né? O corpo ele vai frear, fazer essas adaptações e dificultar o processo de emagrecimento. Então, o carboidrato, ele é importante para gerar energia. Então, a gente não vai zerar o E para carboidrato, construir o né? músculo, Para né? Tanto construção carboidrato também, quanto a né? proteína. Por isso, aquele ciclo circadiano, não só, né, dos nossos processos de horários de se alimentar, porque as pessoas pensam, não posso comer carboidrato à noite. Se malhar à noite, é a hora. Porque tem aquela janela de oportunidade ali, então não dá para generalizar tudo para todo mundo. Sim, Uns são homens, outros são mulheres, uns são adolescentes, outros estão na menopausa, então cada um tem sua fase. Então essa copioterapia que eu vejo na internet, eu dei esse nome, copioterapia. Eu pego a dieta da vizinha, da influencer, sei lá de quem deu certo e trago pra mim. E aí não sim, funciona nada e os pacientes ficam cada vez mais frustrados. sim. Porque esquece do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, do auxílio. Sim, a gente vê os nossos pacientes com obesidade um grau de depressão. Por já ter tentado tantas coisas que na internet parece que tudo dá certo e na vida real não é bem assim que funciona. E por isso a gente frisa que é muito importante um acompanhamento profissional. Se não deu certo, porque às vezes acontece, vai comigo, não deu match. Vai com a Marcela não deu match, vai num outro profissional, né? Para que você tenha essa confiança, essa empatia e vocês trabalhem juntos em parceria. E vai dar errado? Vai, gente. Às vezes a gente olha o exame, conversa, nós duas conversamos, vamos numa estratégia, não deu certo. Vamos ajustar? E às vezes é um detalhe que ajusta e tudo flui. Na verdade, eu acho que até entender esse alinhamento de expectativa também, né? As pessoas têm uma ideia que vão começar o processo, tratamento, principalmente quando envolve, né, uso de medicamento, alguma coisa quando tem essa indicação, né, nesse sentido, que vai sair assim de um peso e vai chegar no objetivo final e é Em algo linha reta, linear, né? exato. Uhum. E o processo, na verdade, ele é cheio de altos e baixos. Por tudo isso que a gente está falando, porque não é uma matemática, né? Envolve o indivíduo, o ambiente, as fases que ele está passando, né, ao longo desse Uhum. processo. Então, são muitas variáveis que vão interferir, vão impactar também no resultado. E eu acho que alinhar isso é importante, porque vai ter semana que às vezes vai até ganhar um pouco de peso, faz parte do Faz parte processo. do Ele processo. não vai ser sempre linear. Eu acho que ter essa consciência também é importante para manter a constância, porque se numa semana fica no 0 a 0, na outra ganha um pouco, a pessoa, já não está funcionando, isso aqui não é Chuta o para balde. mim, chuto o balde, vou largar tudo, o meu esforço, né, não está E às valendo a vezes foi pena. 500 gramas de músculo que a pessoa Exato, ganhou. Já exato. não fica feliz da vida. Exatamente. Então, assim, entender que vai ter altos e baixos, que isso vai ser
de certa forma, né, cíclico até chegar no objetivo final, isso faz com que a pessoa mantenha ali a constância e enxergue que vão ter vários desafios. Até por isso, a importância de ter um profissional acompanhando, porque nesses momentos onde o plano parece que não está, talvez, funcionando do jeito que a gente tinha ali de expectativa, é a hora que faz mais diferença a gente ter um profissional ao nosso lado. E às vezes a gente vê o contrário, né? Às Eles vezes o querem paciente só quando tem fala, resultado. não vou porque eu não fiz direito, eu não tive o resultado que esperava, às vezes se sentem até envergonhados de voltar Culpados. no consultório, né? Uhum. E eu sempre falo para os meus pacientes, esse é o momento que eu mais quero Quero estar ao estar seu lá. lado, porque é a hora que eu Exato. posso realmente fazer mais diferença. Quando tá tudo funcionando, o resultado tá fluindo, Pra que vai precisar da gente, a né? gente não precisa intervir, né? Agora, quando não tá dando certo, é onde a gente vai ter que debruçar naquilo, entrar nos hábitos, no autoconhecimento, ver se não tá tendo autossabotagem ali no processo, né? Entrar nas crenças limitantes desse paciente, que às vezes é muito comum no processo de emagrecimento, você deve pegar isso também, né? Aquela crença de 8 ou 80, do tudo ou nada, né? Ou eu Isso. faço 100% o que foi passado, ou não vou fazer nada, porque se eu sair um Já pouquinho, que. já que eu, né, sair um pouquinho, não tá valendo a pena, segunda-feira eu volto, né? Então tem Aham. Quando essa. deveria ser na próxima refeição, né? Ao Exato. invés de ser, né, postergar o fim de semana inteiro, o feriado inteiro. Todo mundo vai escorregar, gente. E eu acho que às Sim, vezes nem é escorregar, é uma cobrança tão grande que faz parte. Sair com os amigos, ir pra festa, ir pra sim, casamento, né? Ter uma confraternização na empresa. Só quando você tem essa consciência que a Marcela acabou de colocar, você sabe o seu limite, você sabe se você quer, não é se você pode, que é uma chavinha que muda. muita Ah, diferença, não sim. posso. Não, eu não quero. Eu estou. Eu sou o protagonista. É uma autonomia que faz toda a diferença, Que né? faz toda a Sim. diferença. Você até falou uma questão da genética. É, só pra gente dar uma pincelada. Uhum. Genética não é destino. Ela tem um fator, né? Uma Sim, porcentagem ali, que a gente às vezes vê todas as famílias com sobrepeso, obesidade, várias doenças, mas o ambiente, essa questão da genética, que agora uhum. acho que vai crescer muito, tá dando nutrigenética, né? Sim. Microbioma, saúde do intestino, então, gente, é outro assunto só para um podcast sozinho. Dá pra Quanto falar o tem dia impacto? todo Dá para disso, falar né? o dia inteiro. Então tem sim um impacto, mas não é. De novo, os pilares do estilo de vida têm um impacto muito maior. Então, se hoje, depois volta aí o podcast, escuta quais são os pilares, anota todos os pilares. Qual desses você vai começar a mudar hoje? Começa por um. Eu tô dormindo mal, vou começar a dormir melhor. Dorme bem, se alimenta bem, treina bem. Treina bem. Coisa que eu aprendi. Então, vai, sabe, galgando passo a passo, passo a passo. Quando daqui a um ano, e se você perdeu 4 quilos, você pode ter perdido 12 quilos, mas essa mudança corporal, a calça caindo, você não precisa estar. A gente tem bioimpedância no consultório, a gente faz as medidas, a gente tem uma série de ferramentas, mas você sozinho, se você realmente não tem como ir num profissional hoje, começa a se perceber, eu tô desinchando, o cabelo tá ficando mais brilhoso, Uhum. minha pele tá mais viçosa, eu tô com mais energia, eu tô com a memória melhor. Tudo isso são sinais que com uma educação nutricional, comportamental, que você não abre mão, a gente vai mudando. E aí chega na hora dos detalhes que realmente, se você não tiver um auxílio profissional, você não vai conseguir sozinho. Não tenha medo de pedir ajuda. Ela é fundamental. Né, Marcela? Com certeza. Isso faz toda a diferença, né? Quando a gente tem ali uma ajuda, a gente consegue realmente resultados talvez maiores, E né? mais Ou mais, rápido, mais né? rápidos, porque a gente vai ter alguém que vai ajudar a gente a encontrar um caminho. Mas é o que você falou, a base a gente pode fazer todo dia. Começando amanhã, a gente não precisa de muita coisa, né? Então, É, às vezes, como você falou, pega esses pilares, dá uma nota, né, de 0 a 10, como que isso. quanto você pontua, né? Sendo 0 uma nota pior e 10 quando está excelente, e visualiza, tome consciência onde a gente precisa atuar. Às vezes não vai mexer tudo agora, mas você já tem um insight de onde você vai precisar colocar energia e Uhum. prioridade, e vai aos Sim. pouquinhos E vai fazendo essas anotando, né? mudanças, Trazendo essa né? consciência ali. Sim, Inclusive pra gente ir finalizando o nosso podcast, Marcela, porque já passa a hora assim, ó, voando, um nem vi papo do passar. super gostoso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro que você escreveu, o que que ele traz, como é que os nossos
ouvintes, né, e quem está nos vendo pode adquiri-lo, que já é uma ferramenta que vai Sim. auxiliar. É claro que vai ser um prazer receber você lá no consultório. Ou no online, porque nós duas atendemos online. Mas também, né, se puder ter um auxílio, se for igual eu gosto de riscar e escrever em tudo. Esse livro, Construindo Caminhos para o Emagrecimento Saudável, ele foi pensado exatamente para desmistificar todo esse processo, né? E auxiliar nas etapas do emagrecimento. Então, ele traz exatamente todos esses pilares que a gente está falando, né? Pilar de alimentação saudável, as etapas do processo de emagrecimento, como que a gente vai atuar na manutenção, quais são as estratégias que a gente usa na fase de manutenção, porque a gente acabou não falando disso aqui, porque também não dá Mas tempo pode de, falar, de faz um abordar tudo, resuminho. dá para falar, Dá né? pra falar. A fase de manutenção é uma fase ativa, né? Não dá para ser passiva. Então, nessa fase, a gente vai ter que incrementar a atividade física, a gente até comentou do músculo, mas só para trazer algo objetivo, né? Quando a gente fala de saúde geral, a gente fala de uma recomendação de 150 minutos por semana de atividade física, para a gente não ser sedentário. Após um processo de emagrecimento, essa quantidade precisa ser dobrada. Então, para manter o peso, a gente precisa em torno de 300 minutos na semana. Então, essa já é uma diferença. Então, não adianta a gente perder uma quantidade grande de peso e achar que treinar 2 vezes na semana vai ser suficiente, porque a gente vai ter que vencer aquela adaptação que o nosso corpo passou de diminuir o metabolismo. Então, aumentar a atividade física, ter uma vigilância do peso ou das medidas, isso é fundamental, né? Então a gente estabelece, né, para essa mudança de composição corporal e também de ingestão alimentar. de ingestão. Você não vai ter mais lá os 100 quilos, de repente chegou nos 70, são 30 quilos a menos, gente. Exatamente. Então tem uma mudança metabólica de ingestão bem importante. Mas o que às vezes acontece? Você não tem uma vigilância e às vezes chega no consultório o paciente falando, nossa, do dia para a noite eu percebi que eu ganhei 10 quilos, né? Então, por quê? Porque ele não está acompanhando. Então, a gente estabelece na fase de manutenção um peso alerta para o paciente saber se atingir o peso alerta é a hora que ele vai ter que revisar todos esses pilares. Exato, ver se não está entrando caloria extra no final de semana, petisco, bebida alcoólica, fazer todo esse mapeamento. Se mesmo assim não for suficiente, é a hora de voltar a procurar ajuda profissional, porque não adianta a gente esperar chegar no peso de antes para voltar a procurar ajuda, né? Então, o livro ele traz essas estratégias da manutenção, fala um pouquinho também sobre cirurgia, né? Para quem tem indicação, por exemplo, de cirurgia bariátrica, que é um dos tratamentos para pacientes com obesidade grave. Traz informações de rotulagem nutricional, ensinando a ler rótulo, né? Porque muitas pessoas não sabem ler rótulo, né? É uma coisa básica, assim, para escolher os alimentos, eu acho que para começar qualquer mudança de estilo de vida, o primeiro é se organizar. Aprender a escolher os alimentos, aprender, né, a cozinhar se for o caso, ou então ter os fornecedores que vão levar esse alimento para dentro da sua casa, que você tem que dar um jeito. Sim. Né? Vai ter que fazer, não tem jeito, vai ter gente. Que mudar, vai ter que não, mudar. não vai, se do jeito ou que tá, eu não vou tá funcionando, fazer, né? ou eu vou ter alguém que faça e me traga isso, ou eu vou escolher o restaurante que eu vou, né, comer todos os dias, o ciclo de amigos. Então, estar atento para tudo isso que está ao redor da dieta, do exercício, dos medicamentos, né? Quando fazer tem indicação, uso, quando tem indicação, fazer uso direitinho, da suplementação, porque eu vejo pacientes com muito sobrepeso, obesidade desnutrido. Sim. Né? Porque a célula não está conseguindo, ela está com problema de absorção, problemas metabólicos, excesso de toxinas, então tudo isso, estar atento, pelo menos saber, será que está acontecendo comigo? Por isso que é importante estar aí no profissional. E às vezes, nesse processo, desse mexer todo esse metabolismo, pode surgir um hipotireoidismo, de repente. Alguma doença, né? Que a gente vai diagnosticar no processo, né? Alguma doença, alguma queda muito brusca de hormônios. Então, tudo isso precisa ser olhado com carinho e atenção. Sim. Que aí sozinho você não conseguir fazer. Precisa realmente do auxílio profissional. O livro acaba ajudando para quem quer ter um primeiro contato, porque ele realmente é numa linguagem bem acessível, ele foi feito para o público geral, não é um livro técnico, e cada capítulo passa por cada uma dessas etapas. Que eu vi lá no seu Instagram, tem receitas. Tem médico na cozinha, adorei esse projeto. É super legal, a gente coloca ali ao final de cada capítulo um desafio, que é exatamente para tentar aproximar, né, o leitor ali de uma alimentação mais caseira, mais nutritiva. A gente sabe que comida de verdade. Comida de verdade, o tanto que é fundamental. E a gente sabe que a habilidade da cozinha acaba sendo, às vezes, uma barreira para que a gente coloque isso em prática. Então, a gente tenta estimular,
né? E o projeto dos médicos na cozinha, ele surgiu também nesse contexto ali da medicina do estilo de vida, que a medicina culinária é um dos pilares ali dentro também da medicina do estilo de vida, e a gente tenta ensinar profissionais de saúde a saberem falar disso com os pacientes, falarem uma linguagem acessível da cozinha. Não adianta a gente só falar de carboidrato, proteína, Porque gordura. ninguém come carboidrato, Isso, proteína, tem que lipídio, traduzir isso né? pro Come arroz, feijão, feijão, carne, legumes, né? frutas, né? Tortas, Sim, sobremesas. sim. Tudo tem seu lugar. Exatamente. Então aí a gente tenta traduzir isso e aí uniu as duas coisas. Então é um livro bem, assim, eu sou apaixonada, né? Sou suspeita para falar, mas ele tá bem legal. Que bacana, então é mais uma ferramenta. E gostaria que você deixasse assim um resumo final, a pérola desse podcast, do que a pessoa pode fazer para ter um emagrecimento sustentável. O grande segredo do emagrecimento. Será que existe? Bom, essa pergunta é a pergunta de Capciosa, milhões, hein? né? Mas assim, se a gente fosse resumir, eu acho que é entender que não existe um caminho único. Não existe uma única coisa que a gente vai fazer que vai levar a esse resultado, que eu acho que é o que as pessoas ficam procurando, né? Sim. Vai ser essa coisa, essa questão, esse suplemento. Não é isso que vai levar ao resultado que você deseja. É exatamente construir uma base sólida e para mim passa exatamente por esses pilares que a gente falou. E isso não só para o emagrecimento, isso para qualquer tratamento, né? Eu posso estar fazendo um tratamento para uma outra doença. Se eu cuido da alimentação, do exercício, manejo o estresse, durmo bem, me hidrato, cuido do meu intestino, eu vou ter uma outra resposta nesse tratamento. Então, eu acho que o segredo está em construir essa base sólida, porque é isso que vai sustentar esse resultado a longo prazo. Perfeito. Complementar esse segredo sendo constante. É a disciplina. Primeiro a gente tem que ter a atitude de fazer. A gente se organiza e vai vivendo o processo. E ter constância no processo. Nada é assim. Do É dia para hoje, é noite, amanhã eu né? paro e eu volto de novo. Vai, tudo bem. Todo mundo tem, como a Marcela trouxe mais cedo. Não é linear. A vida é assim, uma montanha-russa. E a gente vai aprendendo a lidar com as dificuldades. Porque apesar de tudo que estiver acontecendo ao meu redor, eu vou conseguir chegar na longevidade, mudança de estilo, com saúde, né? Para viver Com quantos sonhos? qualidade, Com né? qualidade, Sim. exatamente. Você tem Instagram, YouTube? Diga aí pra gente como é que as pessoas te encontram. Eu tenho sim, o Instagram é doutora, né, DRA, Marcela Rassi. Vocês me encontram por lá, eu deixo conteúdo direto, principalmente sobre Ela faz as marmitinhas, tudo linda. Qualquer dia eu vou encomendar emagrecimento. dela pra ela entregar lá na minha casa. Vai ser um novo ramo aí de negócio, Quem sabe, quem né? sabe? A demanda é grande, viu? Podemos pensar. Mas vocês me encontram por lá, eu deixo conteúdo com frequência toda semana. Vai ser um prazer ter vocês lá me acompanhando. E qualquer dúvida também, fiquem à vontade para mandar um direct, Deixa qualquer aqui nos pergunta. comentários, manda um direct lá, Sim, doutora Marcela. E infelizmente vamos encerrando mais um episódio foi delicioso. ótimo. Marcela, muito obrigada por estar aqui conosco. Foi maravilhoso. Ó, vai voltar outras vezes, tá? Com A certeza. gente tem vários assuntos aí para trazer para nossa audiência. Mas sempre eu sou muito privilegiada por ter profissionais que, assim como eu, gostam de cuidar de outras vidas, né? E tem esse acolhimento, esse carinho, muita ciência por trás, porque a gente estuda muito, não só, né? Remédios, dieta, mas o comportamento humano. Então, com certeza, foi muito engrandecedor e eu espero você em outros episódios aqui, nosso Pérolas da Nutri. Eu que Obrigada, viu? agradeço, obrigada mesmo pelo convite. Fico à disposição aqui para a gente bater um papo outra vez. Foi muito bom mesmo. Obrigada pelo Obrigada. convite. Gente, obrigada pra vocês. A gente se vê então no nosso próximo podcast Pérolas da Nutri.